normalmente das atividades. A expectativa é que ele retorne na partida em casa contra o São Paulo, esse jogo que é no próximo domingo, né? O Vasco jogando em casa. Os jogadores terão mais 3 sessões de treinamento até o jogo de domingo, todas marcadas para o período da manhã, com 10 horas cada um. Brincadeira. Mas é quase isso aí. Com 3 horas, com certeza. Aí, viu? Pode ter certeza. No campo, 3 horas. Ainda mais que eles tiveram 2 dias de férias, de folga, né? E eles descansaram. O Fernando Diniz, ele é um cara que gosta muito de treinar e eu não tenho dúvida que ele vai estar preparando essa equipe para o jogo contra o São Paulo. Uma ótima notícia ao Ryan descansado, ao Ryan bem. E o Vasco vai ter uma oportunidade aí, você pode até citar, porque é isso, né? Pode falar. O Vasco não vence 5 partidas seguidas no Brasileirão desde 1997. Naquela ocasião, o Vasco foi campeão do Campeonato Brasileiro, foi o tricampeão do Campeonato Brasileiro do Vasco, aquele ano que o Edmundo acabou com todo mundo dentro do futebol brasileiro, e naquela ocasião conseguiu isso 2 vezes. Cara, desde 1997, a gente está em 2025, são 28 anos sem conseguir vencer 5 seguidas no Brasileirão, que é algo muito difícil, tá? É verdade. Tá longe de ser fácil, ainda mais no momento atual, que todo mundo, assim, hoje você tem um nível maior de investimento, um nível maior entre as equipes, e o Vasco tem essa oportunidade contra o São Paulo. São 5 vitórias consecutivas. Seguidas no Brasileirão. Não é invencibilidade, tá, gente? Que empatar no futebol considera não perder. Isso. Aí você tá invicto se você empatar 50 vezes. Mas isso são 5 vitórias consecutivas, Pedrosa. É um feito espetacular. E assim, o São Paulo é uma equipe que quando vem ao Rio de Janeiro, nos últimos anos, por exemplo, tem dado um pouco de sorte pro Vasco da Gama. O Vasco venceu de 4-1, o Vasco venceu lá no Morumbi, o Vasco vai ter o São Paulo aqui de novo. É um grande adversário, assim, um grande adversário. Eu costumo dizer que na minha infância o São Paulo era o adversário que mais me amedrontava. Porque ia jogar contra o São Paulo, eu já imaginava, acabou, esquece. Agora não, acho que a realidade é diferente e que o Vasco tem que se aproveitar para chegar a essa marca e continuar perseguindo o Fluminense, agora o Bahia também e o próprio Botafogo nas posições acima. O mais interessante no futebol é você estar confiante, e sobretudo para goleiro, né? Mas para todo o time, você está confiante, parece que a bola bate na trave e ela acaba entrando, é gol seu, as coisas vão acontecendo, né? Aí tem ali um limite do eu tô confiante, como eu não tô mais humilde. Mas eu acho que o Diniz não deixa passar esse lance. O Diniz, ele consegue dar esse equilíbrio só da confiança para os jogadores, Vene. Sem sombra de dúvidas. Isso aí é uma grande virtude do profissional, do técnico Fernando Diniz, porque ele consegue extrair o melhor dos jogadores, e isso não é o Velê que está falando, nem a gente falando, são os próprios jogadores que relatam isso durante a passagem dele pela seleção brasileira, inclusive. Então é um baita treinador. Na ocasião, eu não fui a favor da chegada dele, muito mais pelo elenco que o Vasco tinha, que eu acho que não se encaixava com o estilo de trabalho dele, mas agora ele vem mostrando que, com os reforços, a tendência é que cresça. E só está crescendo. Acho até que o Vasco chega para esse jogo contra o São Paulo como favorito, tá? É favorito. De casa, a consequência que nenhum tem, absurdo. E repito o que eu venho falando, o Vasco tem que pensar em algo grande. Até porque o cenário mostra isso. O Vasco está próximo dos clubes que estão ali no G6 e pode virar G8 futuramente. Então não é nenhum absurdo o Vasco pensar nessa vaga na Libertadores. E é um confronto direto, tá, gente? É um confronto direto aí entre o Vasco e São Paulo. Você acha que ele vai, o Ryan, normal? Eu acho que ele não vai mudar Ryan o time, volta, não. Que o Quem Verratti, volta é ele, né? Que não estava no último jogo. Pra quem não pescou, é que o Verratti entrou no lugar do Ryan no último jogo. Sim. E fez 2 gols. Então, mas ele tá voltando pra vaga dele, né, Pedrosa? Não, e quando eu tô falando quem volta é ele, o Diniz. O Diniz ficou suspenso no jogo contra o Red Bull também, E agora ele volta também. Cara, eu não vejo mudança necessária nesse time do Vasco. Acho que o Verratti vai ser um baita de um reserva de luxo nesse momento. Depois ele pode voltar a ser titular, depois ele pode encaixar no time de novo, mas nesse momento Como deve vir o Vasco? Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Tietê, Nuno Coutinho, Ryan e o Carlos Andrés Gomes. Viu como é que ele fala diferente até? Quase falou Verratti. Quase. Mano. Mas você vê que ele fala com veludo na voz. Isso é seleção, Pedro. Cuesta. Goleiro de seleção. Lateral de seleção. Camisa 10, gênio. Ryan, Ancelotti. Falar nisso, pouco se fala sobre o crescimento do Coutinho, hein? Tá jogando em outros muita lugares. bola. O Pedrosa aqui, ó, tá a tecla jogando do Coutinho. E ele, muita bola. O crescimento do Vasco não é coincidência. O Coutinho voltou a performar bem. Tem gente que vê futebol pelo aplicativo. Não dá. Aí olha o aplicativo. Só pelo SofaScore não dá, pô. Não adianta. O aplicativo é muito bom, tá? Mas se não assistir jogo, esquece, vai falar besteira. Agora eu vou botar aí, sabe quem? Eu tava montorizada, né? Não tô mais. O que é, garoto? Não tô mais montorizada. Isso é boa notícia, cara. É boa notícia. O Meia Montoro de
E tá aí, você vê nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, Fernandinha Maia e Vene Casagrande sobre Vasco da Gama e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Jogo fundamental, decisivo, e uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que é um confronto direto. O Vasco da Gama enfrenta São Paulo. Ontem, o Fluminense venceu a equipe do Ceará de maneira ali meio esquisita, no mínimo, né? Uma falta que nem existiu. E nessa falta, o René fez um gol ali, a bola parece que desviou, não sei, ou se foi direto, não sei, não consegui reparar direito. Mas aí o Fluminense venceu a equipe do Ceará e distanciou um pouco. Então, o ideal é o Vasco da Gama vencer o São Paulo, conseguir ali a sua 5ª vitória consecutiva para quebrar um tabu gigantesco e logo depois disso, o Vasco enfrentar também o Botafogo, o Juventude, Mirassol e as demais equipes do Brasileiro para que possa conseguir alcançar o mais rápido possível o seu objetivo. E aí você me pergunta, qual o objetivo? Enfim, o Vasco da Gama chegar na Libertadores da América. E o Vasco tem 2 formas de alcançar isso. Uma delas pelo Brasileiro e outra pela Copa do Brasil. Então, assim, tem várias chances, várias oportunidades e tudo isso depende exclusivamente da equipe do Vasco da Gama. O Vasco vai ter confrontos diretos importantes, né? O primeiro deles, que é agora, no final de semana, Vasco da Gama e São Paulo, lá em São Januário. Depois vai ter Vasco da Gama também em Botafogo. Vasco da Gama vai enfrentar várias equipes ali que são acessíveis. O Mirassol também, por mais que uma briga menos assim direta, porque o Mirassol já está no G4, mas o Vasco, eu acho, tem reais condições sim de alcançar a Libertadores. Lembrando que Palmeiras vai enfrentar a LDU hoje pela Libertadores, ou seja, se o Palmeiras vencer e conseguir se classificar, a final da Libertadores vai ser Flamengo e Palmeiras, ou seja, automaticamente deve abrir aí, vai abrir mais uma vaga na competição sul-americana. Então, assim, cara, eu acho que assim, todos os mecanismos estão facilitando para que o Vasco possa minimamente conseguir ir, pelo menos, para a pré-Libertadores. Você está confiante ou não nessa possibilidade do Vasco voltar para a Libertadores da América depois de muito tempo? Cara, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, hein, a última vez que eu me lembro que o Vasco foi para a Libertadores, se não me falha a memória, foi Vasco da Gama, quando tinha ainda o Zé Ricardo como técnico. Se não me falha a memória, se eu estiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários. Sobre a escalação do Vasco, quem deve ir a campo para enfrentar a equipe do São Paulo, é uma escalação que não deve fugir muito do que a gente já imagina, não deve fugir muito do que a gente já tem em nossa mente, né? Que é o goleiro Léo Jardim, lateral direito Paulo Henrique, lateral esquerdo Lucas Piton, zagueiros Cuesta e Robert Renan, volantes, a tendência que seja o Cauã Barros e o Tietê, armando jogada, Felipe Coutinho, pela ponta direita, Andrés Gomes, ponta esquerda, Nuno Moreira, e voltando a ser titular, Ryan, a joia Cruz Maltina, que vem de uma temporada exuberante com a equipe do Vasco da Gama. Já a equipe do São Paulo, também temos aqui uma provável escalação, segundo o GE, que seria com Rafael, Alan Franco, Arboleda e Ferrarese ou Sabino. Tem essa dúvida aí. Eu acho até que o Ferrarese deve ser o titular. Como ala pela direita, né, substituindo o Mike, que está suspenso, Mailton, inclusive, olho nele, jogador perigoso. Como volantes, Pablo Maia e Bobadilha. E aí um pouquinho na frente ali, quase numa função de armador, Marcos Antônio. Pela ala esquerda, Enzo Dias. E na frente, um ataque também perigoso, Lucas Moura e Tapia. Se não me engano é Gonzalo Tapia. Bom jogador também o Tapia ali. Aquele cara que, assim, por mais que não seja um primor técnico, mas o Tapia é um cara que, quando precisa dele ali, ele consegue guardar
consegue ser efetivo, consegue ser importante. Foi assim, por exemplo, no São Paulo e Fortaleza, que ele decidiu o jogo. E assim, tem que ficar de olho, porque o São Paulo é uma equipe qualificada, é uma equipe que não à toa está atrás do Vasco ali, mas muito próximo da equipe do Vasco da Gama, vem fazendo um campeonato de regularidade. Então, assim, eu acho que o Vasco da Gama tem que ficar ligado e tem que procurar o mais rápido possível fazer o resultado, fazer um gol no primeiro tempo, segundo tempo já ampliar o placar, ficar de boa, uns 2-0, 3-1, 3-0, para poder tranquilizar a torcida e o Vasco da Gama conseguir tirar uns pontos em relação à equipe do São Paulo. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficar por aqui, velho, tamo junto. E é nóis! Fui!